Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar dois assuntos. Primeiro, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Segundo, as traduções da Bíblia, como aconteceram as primeiras traduções e quais as traduções, as melhores traduções para estudo hoje. Na verdade, a edição católica e a edição evangélica são diferentes no Antigo Testamento. No Novo Testamento é praticamente o mesmo número de livros, mas no Antigo Testamento tem uma diferença. Por que dessa diferença? Por que a Bíblia católica tem 46 livros no Antigo Testamento e a Bíblia evangélica 39? E no total são 73, no total da Bíblia, são 73 livros na edição católica e 66 na edição evangélica. Por quê? Aconteceu o seguinte: antes de Jesus, só tinha o Antigo Testamento, que é o que nós chamamos de Bíblia hebraica. Só que os judeus que não moravam em Israel e, portanto, não sabiam mais o hebraico, eles tinham dificuldade de ler a Bíblia. E a língua universal daquela época era o grego. Assim como aqui atualmente o inglês é a língua universal, naquela época o grego era a língua universal. Os judeus que saíam de Israel, a chamada diáspora, e morar em outro país, é o que nós chamamos de diáspora. Diáspora é quando um grupo de pessoas sai do seu país e vai morar em outro país. Então os judeus da diáspora não sabiam o hebraico. Aí tiveram que traduzir o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para o grego, do hebraico para o grego. Aí surgiu a primeira tradução da Bíblia fora de Israel. É exatamente a Septuaginta. A Septuaginta é uma edição que saiu no século III a.C., uns 300 anos antes de Jesus, mais ou menos, uns 250 anos antes de Jesus, saiu essa tradução grega do Antigo Testamento. E essa tradução grega tinha cerca de 7 livros a mais do que a Bíblia hebraica, porque a Septuaginta aceitou os livros escritos em grego. Os judeus não aceitam, só aceitam os livros escritos em hebraico. Então são 7, agora mesmo a gente vai falar aqui no quadro, são 7 livros que foram escritos em grego, que estão na Bíblia grega do Antigo Testamento, não estão na hebraica. Como os protestantes, com a reforma protestante Lutero, assumiram a lista de livros hebraica, eles não aceitam os livros em grego também, que são primeiro, segundo Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque, os 2 últimos capítulos de Daniel e alguns trechos entremeados no livro de Esther. Esses são os livros deuterocanônicos. Por que deuterocanônicos? Livros canônicos são os livros oficiais da primeira lista da Bíblia. Deuterocanônicos quer dizer uma segunda lista. Deutero é segunda, cânon é lista. Então, deuterocanônico são livros da segunda lista, que é justamente os livros em grego que não tem na Bíblia evangélica, só na Bíblia católica. Então, a Septuaginta foi essa primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, cerca de 250 anos antes de Cristo. Os primeiros cristãos, a Igreja Católica primitiva, que não chamava Igreja Católica, chamava Igreja Cristã, ela usava, os cristãos eram gregos, de língua grega, usava a Septuaginta. Por isso que nós temos os livros gregos na nossa lista de livros do Antigo Testamento. Na região de Roma, o latim é que era a língua mais usada. Então tentaram fazer uma primeira tradução, no século II depois de Cristo, da Bíblia para o latim. Alguns trechos da Bíblia, alguns livros da Bíblia, não foram todos não. É a chamada Vetus Latina, que é o latim antigo, né? Mas era tinha muitas falhas, os textos não tinham unidade, eram os textos assim, sem estilo, sem consistência, essa primeira tradução. Aí o Papa Dámaso,
Papa Damaso I, no século IV, no ano 384 a.C., pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia direto dos originais, do hebraico e do grego. Aí São Jerônimo mudou para Belém, e aprendeu a língua e foi traduzir os livros da Bíblia, que deu na Vulgata. A tradução latina é a Vulgata. Vulgata quer dizer para popular, para o povo, né? Vulgata. Essa tradução foi usada muitos anos, muitos séculos na igreja. Na Reforma Protestante, no século XVI, exatamente em 1534, Lutero traduziu. Lutero era um padre, engraçado, né? Ele se tornou protestante, mas era um padre agostiniano. Depois deixou a igreja, fundou a igreja luterana, que é muito próxima de nós, católicos. Lutero traduziu a primeira tradução do latim, que ninguém sabia latim praticamente, né? Só os padres. Aí Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, em 1534. Em português, de Portugal, a primeira tradução foi ele era católico, se tornou presbiteriano, era um pastor presbiteriano chamado João Ferreira de Almeida. Aí ele traduziu a Bíblia para o português de Portugal. Agora, para o Brasil, nós custamos a ter uma tradução no português do Brasil, né? Os evangelhos todos usam, até hoje, praticamente todos os evangelhos usam a Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, revista e tal. Mas no Brasil, a primeira Bíblia que em português brasileiro foi 1959, a Bíblia da Ave Maria, por isso que é a mais usada, né? A Bíblia Ave Maria da Congregação dos Padres Claretianos, a primeira tradução para o português do Brasil. Hoje, as traduções católicas mais interessantes hoje, praticamente quase todas dos originais hebraicos e gregos, são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Edição Pastoral, a Bíblia da Ave Maria, tem a Ave Maria comum e a Ave Maria para estudos, a edição da CNBB, a Bíblia da edição da CNBB, que é a Bíblia usada na liturgia, as leituras são tiradas da Bíblia da CNBB, nas liturgias da missa, a TEB, que é uma tradução ecumênica da Bíblia, e outras evangélicas, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, que são também muito usadas. Essas são as traduções da Bíblia. Então, a diferença, se você quiser saber qual que é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, nós vamos explicar agora. Venha comigo para o nosso quadro. Nós, então, no nosso quadro, temos um resumo do que nós falamos hoje em relação aos livros deuterocanônicos, em relação à diferença da Bíblia católica com a Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem 73 livros no total e a evangélica e a hebraica 66 livros. A Bíblia hebraica também é chamada de Tanakh, como eu disse num dos vídeos anteriores, né? Tanakh, eles não falam Bíblia, eles falam Tanakh, né? Tanakh por quê? Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Neviim, que são os profetas anteriores e posteriores, os anteriores são Josué, Juízes, Samuel, Reis, e os profetas posteriores, os profetas Isaías, Jeremias e todos os profetas, Neviim, e Ketubim, que são escritos. Todos os outros livros são escritos. Inclusive o livro de Daniel, que não é um livro profético, é um livro apocalíptico, está na lista dos Ketubim, que são os escritos. Essa é a Bíblia hebraica. Os livros que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica, no Antigo Testamento somente, são esses aqui. 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque, os últimos 2 capítulos de Daniel e alguns trechos do livro de Esther. Então, se você quiser saber se a Bíblia é católica ou evangélica, você pode olhar aqui, ó. Se a Bíblia tem um desses livros, ela é católica. Se ela não tem nenhum desses livros aqui, ela é evangélica. Mas tem um modo mais rápido e interessante. O livro de Daniel. Procura o livro de Daniel, que tem nas 2 Bíblias, tanto na católica quanto na evangélica, você vai ver a diferença. Na Bíblia evangélica, o livro de Daniel vai até o capítulo 12 somente. Já na Bíblia católica, ele vai até o capítulo 14. Então, veja o livro de Daniel.
Se tem 12 capítulos, a edição é evangélica. Se tem 14 capítulos, a edição é católica. O Novo Testamento não tem diferença nenhuma nas duas edições, católica e evangélica. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, passe para frente, especialmente para catequistas, ministros da palavra, dirigentes de círculos bíblicos, que certamente vai ajudar muitas pessoas a compreender mais a palavra de Deus e o contexto em que ela foi escrita. Esse é o nosso tema de hoje. Um abraço para todos e que Deus os abençoe sempre.